Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus e com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos dar continuidade aos estudos de nossas lições. A lição 2, com o tema A Poderosa Palavra de Deus, vamos estudar segunda-feira, cujo título é O Poder na Palavra. Pergunta A. A que ponto a palavra penetra na pessoa que a recebe de coração? Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, dá uma resposta bastante completa. Ele diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então aqui ele consegue realmente dar uma explicação do quão profundo vai a palavra quando ela realmente encontra um coração fértil. Ela vai até os recônditos da alma e encontra ali tudo o que é preciso, deixa fértil para você melhorar a sua vida espiritual. Essa aqui é a verdade. Vamos ver o pensamento inspirado. Primeiro, Nossa Alta Vocação, página 205, diz assim: as palavras inspiradas, ponderadas no coração, serão como correntes que fluem do rio da água da vida. Nosso Salvador orou para que a mente dos discípulos pudessem se abrir para compreender as Escrituras. É sempre que estudamos a Bíblia com um coração fervoroso, o Espírito Santo está bem junto a nós para revelar o significado daquilo que lemos. Então aqui temos a primeira parte, ainda continuando no comentário bíblico, volume 7, página 928, diz o seguinte: a verdade prática deve ser demonstrada na vida e a palavra, como uma espada afiada de dois gumes, deve cortar o excesso de ego que existe em nosso caráter. Que frase interessante. Continuamos a leitura. A palavra torna humilde o orgulhoso, manso o contrito, o perverso, a palavra torna humilde o orgulhoso, manso e contrito o perverso, e faz o desobediente obedecer. Os hábitos pecaminosos naturais da natureza humana estão entrelaçados com a prática diária, mas a palavra corta as concupiscências carnais. É um revelador dos pensamentos e intenções da mente. Ela divide as juntas e medulas, cortando as concupiscências da carne, deixando os humanos dispostos a sofrer pelo seu Senhor. Então, voltando à nossa pergunta, até que ponto a palavra penetra na pessoa? Penetra por completo. A partir do momento que a pessoa se entrega e aceita e vê a palavra de Deus, como estudamos na lição da semana passada, de forma completa, de forma única, de forma confiante, tendo plena noção que é a palavra de Deus, quando se lê aquilo, realmente entra no coração, encontra um coração disposto a fazer as mudanças e alterações e realmente torna-se uma pessoa completamente diferente. Portanto, esse é o objetivo que tem a palavra e ela alcança tão profundo quanto necessário na vida de cada um de nós. Pergunta B. No início, com que rapidez a palavra criou os céus e a terra? Então, Gênesis 1, verso 1, um texto muito conhecido. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E depois o salmista, expressando essa mesma criação, no capítulo 33, versículos 6 e 9, ele traz o seguinte: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles, pelo espírito de sua boca. Porque falou, e tudo se fez, mandou, e logo tudo apareceu. Então, realmente, aqui nós vemos que, pela palavra de Deus, ele criou tudo. O mundo tem uma versão completamente absurda de um Big Bang, de um sistema de evolução, e seja lá o que for. Toda a ideologia que fazem acaba por cair por terra, porque acaba esbarrando numa coisa óbvia. E tem que haver um Criador para seja o que for.
e aqui realmente Deus falou e tudo aconteceu. Cientificamente falando, para explicar, talvez não seja tão complexo quanto queira. Nós sabemos que tudo depende do desenvolvimento de meiose e mitose. Talvez seja grego para alguns essa expressão, mas é as células que vão multiplicando-se. Uma planta cresce porque uma célula multiplica, divide-se, multiplica-se, divide-se, multiplica-se, divide e vai aumentando o crescimento. Assim como a sua pele, quando você se machuca, ali mitose e meiose se chama, de forma científica. Quem quiser ir na internet colocar esse nome, se alguém não saiba. E esse processo então faz com que a célula igual, ela aumenta, divide em duas, aumenta, divide em duas e vai criando determinadas coisas. Tudo pode partir do momento em que Deus falou, aconteça. E essas células, em vez de trabalhar o ritmo que trabalha hoje, um machucado que leva uma semana para curar, Deus no seu poder faz diferente. Jesus, quando falou para aquele paralítico, olha, levanta-se e andas, ele ficou logo curado. Aquele que tinha lepra, a mesma coisa, ser limpo. Aconteceu. De uma maneira muito simples de explicar, a matéria acelera de forma, Deus não tem tempo. Então eu penso que dessa forma também as coisas podem ter sido criadas. Mas o importante é devemos ter a certeza de que Deus tem o poder e que pela palavra tudo foi criado, não é isso? Pergunta C. A partir de que material Deus criou os mundos pela palavra? Hebreus 11, versículo 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Portanto, de que material? Pela fé, nós devemos entender que Deus tinha tudo o que era necessário e Ele elaborou daquilo que existia, daquilo que provinha, e Ele tem o poder de criar e o poder de fazer existir e não existir. Portanto, Ele realmente fez tudo o que fez da maneira que foi feito. Nós sabemos que o homem, está bem escrito e relatado, foi feito do pó da terra. Então, pegou do próprio pó com suas mãos, formou essa máquina espetacular, maravilhosa, esplêndida, que é o nosso corpo, foi criado pelas próprias mãos do nosso Mestre, nosso Deus. Ainda em Hebreus, o capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o qual, sendo o resplendor de sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então temos aqui todo o esplendor, tudo que foi essa expressa imagem da sua pessoa que foi colocada em nós. E Ele sustenta as suas coisas pela palavra e pelo poder. Toda a erva, tudo que é na terra, todos os animais, tudo que nós vemos é sustentado pelo poder de Deus, não é nada ao acaso. Mas vamos ver o que fala a Pena Inspirada, Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, páginas 185 e 186. Diz o seguinte: a mesma energia criada que trouxe o mundo à existência ainda atua na manutenção do universo e na continuidade das operações da natureza. A mão de Deus guia os planetas na órbita certa pelos céus. Não é por causa de um poder próprio que ano após ano a Terra continua se movimentando ao redor do Sol e produz generosamente. A palavra de Deus é que controla os elementos. Ele cobre os céus com nuvens e prepara a chuva para o solo. Faz os vales produzirem frutos e faz crescer ervas sobre os montes, como diz o salmista no capítulo 147, versículo 8. É pelo seu poder que a vegetação floresce, que as folhas surgem e as flores desabrocham. Então nós vemos aqui realmente o poder de Deus atuando, poder na palavra, e Ele tem esse poder, e é dessa forma que Ele faz toda a sustentabilidade, toda a manutenção. E é nesse mesmo poder que nós temos que confiar as nossas vidas, confiar nas palavras que está escrito, que a própria Bíblia é a palavra de Deus, e esse poder é existente. Para existir em você, você precisa se alimentar desse poder lendo a palavra de Deus. Vai alimentar tudo que você precisa para realmente conseguir alcançar o alvo maior, que é o máximo de perfeição em Cristo Jesus. Que Deus nos dê sua graça e nos abençoe para realmente estarmos confiantes na palavra do nosso Pai Celestial constantemente.
É meu sincero desejo de oração para todos. Amém.